E eu quero ler o texto base desta jornada e desta série, que está em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Este texto nós temos ele aqui em duas versões, que diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. É a primeira versão. A segunda versão diz: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Nós estamos firmes no desenvolvimento da nossa fé. Nós vivemos dias desafiadores mesmo, em todos os sentidos. E a missão de Satanás é minar a nossa fé. O objetivo dele é neutralizar a palavra de Deus nos nossos corações, plantando em nós sementes de dúvidas e questionamento quanto à veracidade daquilo que Deus falou. Queridos, foi assim desde o princípio. A missão da serpente no jardim do Éden, no paraíso, foi trazer confusão na mente de Eva, questionando a veracidade daquilo que Deus havia falado. E pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. E somente pela fé não se consegue entender, compreender isto com a mente racional, com a nossa inteligência humana. Por mais desenvolvido que você seja intelectualmente, você não vai poder entender, compreender como o mundo fora criado. Na concepção da ciência, foi o Big Bang, foi a explosão, foi o processo da evolução, mas para nós foi pela palavra de Deus. E disse Deus, e assim foi. E eu quero dizer, e tudo que você disser, assim será. Tudo que você disser, assim será. Hoje pela manhã, o apóstolo Sérgio, ele acompanha todas as minhas ministrações. Eu ministro hoje, amanhã de manhã ele já ouve. Eu ministro na quarta, quinta-feira de manhã, ele diz: já ouvi a palavra. E ele estava compartilhando algo comigo, uma notícia que saiu num dos jornais online da cidade. Alguém de uma cidade do interior, mãe e filha foram acometidas pelo Covid-19, e a mãe disse assim: que morra eu e ela seja preservada. Quem morreu? A mãe. Que morra eu, mas que a minha filha seja preservada. E a nossa declaração de fé é que praga alguma vai chegar à nossa casa. Quando passarmos pelas águas e pelos rios, eles não nos submergirão. Não diz se, é quando. As tempestades, elas são inevitáveis. E elas são imprevisíveis. Não marca hora e não marca dia. Hoje estava lendo algo sobre aquele furacão, não sei como que chama lá, furacão, não é tsunami, acho que é furacão, os ventos que vêm geralmente no sul da Flórida, chamado Irma, em 2017, 2018, 2019, 2017, veio a primeira onda de vento e tinha uma pata chocando os seus ovos, 12 ovinhos, e ela permaneceu ali protegendo os seus ovos. Veio a primeira onda e ela permaneceu lá. Geralmente esses furacões no sul ali da Flórida arranca casa, arranca árvore, arranca tudo. Mas a patinha permaneceu lá, protegendo os seus ovos. Veio a segunda onda, mais forte, e ela permaneceu lá. A terceira onda, arrancando tudo, ela permaneceu lá. Depois o sol raiou, mas os ovos estavam protegidos. Vem a primeira onda, a segunda onda, nós vamos permanecer firmes na nossa fé. Seremos inabaláveis na nossa jornada, na nossa caminhada, no desenvolvimento da nossa fé. Preste atenção. Queridos, nós somos um ser trino. Espírito, alma e corpo. A Bíblia fala a respeito da fé, da esperança e do amor. É muito importante que nós consigamos fazer a distinção entre a alma e o espírito. Para algumas pessoas, espírito e alma é a mesma coisa. Mas o espírito e a alma não é a mesma coisa. Há uma distinção, e a palavra de Deus ela é apta para discernir, para separar juntas e medulas a alma do espírito.
Há alguns de linhas teológicas que diz que somos espírito apenas. E algumas outras linhas somente alma e corpo. Ou espírito e corpo, ou alma e corpo. Mas nós somos espírito, alma e corpo. Preste atenção. A alma diz respeito aos nossos sentimentos, às nossas emoções, e é importante que você tenha um tempo para você. Isso fala de relacionamentos, momentos teus de recreação, de lazer, para que você desfrute deste tempo. É importante que você construa isso. E existem momentos que você vai cuidar do quê? Do seu corpo, o organismo físico. Mas você não pode desprezar também o espiritual. Geralmente há uma tendência, há uma inclinação, ou cuida do espírito, ou cuida da alma, ou cuida do corpo. E algumas pessoas, elas são aplicadas para cuidarem do corpo. E elas desprezam o espiritual. Quando nós conseguimos este equilíbrio, nós podemos ir bem no espírito, na alma e no corpo, e nos tornarmos pessoas plenas neste contexto em que vivemos, caótico, desfrutando de paz pela presença de Deus nas nossas vidas. Pela fé nós entendemos. Se pela fé entendemos, convém nos batalhar diligentemente pela fé. Nada está acima disso. É aquilo que a gente acredita, é aquilo que a gente crê. Então batalhem diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Observe comigo Hebreus capítulo 2, versículo 1. Hebreus 2, 1. A palavra é a semente. E Jesus disse, certo, o semeador saiu a semear. Parte da semente caiu o quê? À beira do caminho. As aves dos céus vieram e comeram a semente. Semente comida por aves produz alguma coisa? Não produz nada. As aves ali são figuras de demônios. Estas aves são figuras de demônios. Que ele vem com a intenção de não permitir que a semente caia no seu coração. Seja filtrada e não venha ao coração. E uma semente que não chega ao coração, ela não produz. Então, aquilo que eu estou plantando e semeando, eu quero profetizar que vai produzir em você 100 por 1. E eu acredito de todo o meu coração que Deus está nos levando para o fechamento da série e Ele quer falar conosco através desta palavra. E já está falando. Mas olha o que Ele diz aqui em Hebreus 2:1. Portanto, se a fé é tão importante assim, e é por ela que nós entendemos, Ele diz, portanto, devemos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Portanto, nós devemos atentar com mais diligência. Atente com mais diligência para as palavras que estão sendo liberadas deste altar. Este é um tempo de ativação profética, de alinhamento profético, de despertamento da nossa fé e do alinhamento da nossa confissão. O poder da vida e da morte está naquilo que falamos. Interessante que só é possível desenvolvermos o nosso físico por atividade física. Não basta você ter na sua casa uma academia das mais extraordinárias se você não for praticar. Eu quero dizer para vocês, não basta apenas ser ouvintes da palavra. O importante é que coloquemos em prática. Quando você começa um processo de academia, você começa num processo mais suave. Depois vai se aumentando a carga, o peso, e a sua musculatura vai se desenvolvendo cada dia mais. Isso não para. Cada dia mais, cada dia mais. E há um processo em que você fica o quê? Com o seu corpo todo dolorido. Mas é o processo que vai levar você, as fibras vai se desenvolverem. Não basta você adquirir um bom equipamento e simplesmente ficar olhando. Não basta dizermos assim, que palavra maravilhosa, que série extraordinária, se nós não colocarmos em prática cada princípio que estamos ouvindo. Este é um tempo para um alinhamento profético. A minha oração é que, se preciso for, assim como aconteceu com o profeta Isaías, o Senhor envia os serafins com a brasa viva do altar para tocar nos nossos lábios, para que a nossa confissão seja alinhada com a confissão da palavra de Deus.
Como eles viam, os serafins, toda a terra está cheia da glória de Deus. E esta era a declaração deles. Deus chama à existência as coisas que não são como se já fossem. E esta é a linguagem da fé. Chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. Se coloque assim, você já foi abençoado. Isso fala de uma postura espiritual. Não é arrogância, não é soberba, não é prepotência, é um princípio espiritual. Se coloque assim. Queridos, algumas pessoas elas fazem questão de se colocar com a autoestima e elas se colocam para baixo. Não é que você vai ter o seu narizinho empinado e olhar as pessoas de cima para baixo. Não, no mesmo nível. Mas no entendimento espiritual de quem você é em Cristo Jesus. Você é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Amém? Se fez novo. E agora, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aqueles que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Tudo se fez novo. Portanto, atentem com mais diligência para as coisas que vocês estão ouvindo neste tempo. E a recomendação do apóstolo Paulo é: combate o bom combate da fé. Eu sou responsável pelo meu desenvolvimento físico, meu bem-estar, e assim como eu sou responsável pelo desenvolvimento da minha fé. Combate o bom combate da fé. Batalhem diligentemente pela fé. Como a fé vem? A fé só tem uma maneira de vir. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ouça a palavra de manhã, ouça a palavra à tarde, ouça a palavra à noite, ouça a palavra de madrugada. Algumas pessoas elas têm um pouco mais de dificuldade de ler, mas a Bíblia diz: bem-aventurados são aqueles que leem, bem-aventurados são aqueles que ouvem, bem-aventurados são aqueles que cumprem as palavras desta profecia. Apocalipse capítulo 1. Então há um decreto de bem-aventurança para aquele que ler, é importante lermos. Algumas pessoas têm um pouco mais de dificuldade para a leitura, mas hoje nós temos a Bíblia gravada, falada, e você pode ouvir as Escrituras. Você pode estar no seu carro ouvindo a palavra, você pode fazer o seu treino ouvindo a palavra, ouvindo alguns louvores, mas busque alinhar as coisas e as mensagens, que você seja também seletivo naquilo que você vai ouvir. Nós temos centenas e centenas e centenas de mensagens que estão à disposição para que você ouça, e não apenas uma vez, mas quantas vezes forem necessárias para que você desenvolva a sua fé. Então você é o responsável pelo desenvolvimento da sua fé. Escute, jamais permita que Satanás questione a sua fé, aquilo que você acredita que está alinhado com a palavra de Deus. A mulher de Jó, ao ver o sofrimento dele, ela disse assim: amaldiçoa este teu Deus e morre. Até quando você vai conservar a tua integridade? Até quando você vai permanecer fiel a este Deus? Até quando você vai continuar acreditando nesta palavra? Até quando você vai estar dando crédito à palavra que está sendo proclamada? E ele disse assim: ei, como você fala como uma doida? Ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Ó. Ainda que ele me mate, eu vou continuar acreditando nele. Foi a resposta que ele deu. A mulher, Jó 13:15, diz: ainda que ele me mate, contudo nele esperarei. Vou continuar tendo esperança nele. Aqueles que esperam no Senhor, que têm esperança, não é ficar sentado. Aqueles que têm esperança no Senhor, renovarão as suas forças, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Olha que extraordinário, é a promessa de Deus para nós. Caminharão e não se cansarão. Ai, estou cansado do evangelho. Cansei. Está esperando em quem? Porque você esperou no homem. Se você espera no homem, você cansa, você se fatiga, você desiste, você perde as suas forças, você se frustra. Mas aqueles que esperam no Senhor serão renovados, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão, subirão com asas como que de águias.
Os lugares mais altos estão reservados para aqueles que esperam no Senhor. Continue esperando no Senhor. Esperar aqui é tendo esperança. E eu quero dizer para você que a tua esperança no Senhor jamais será frustrada. A tua esperança no Senhor jamais será frustrada. Aqueles que esperam no Senhor jamais serão frustrados na esperança. Olha o que o apóstolo diz. 2 Pedro 3, de 1 a 6. O apóstolo Pedro diz assim: amados, esta é a segunda carta que vos escrevo. Ele escreve uma carta e agora está escrevendo a segunda. Nas duas cartas eu procuro despertar pensamentos puros nas vossas mentes. Esta é a segunda vez que eu estou escrevendo para vocês. E nas duas cartas que eu escrevi, eu estou buscando despertar. Eu procuro despertar pensamentos puros nas vossas mentes. Que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas. Olha o que ele está dizendo. Tragam à memória o que os profetas disseram. E do mandamento do Senhor e Salvador, dado mediante os vossos apóstolos. Olha o que ele está dizendo. Ele está trazendo o quê? Um despertamento. Atentem para as palavras que foram faladas pelos apóstolos. Atentem para as palavras que foram faladas pelos profetas. Atentem pelas palavras que foram ditas pelo nosso Senhor e o nosso Salvador. Atentem para as palavras. E diz mais, versículo 3. Sabei, primeiro, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Atente para isso. Nos últimos dias virão o quê? Escarnecedores. Nós estamos vivendo os últimos dias. Acredite. Mas esses últimos dias diz respeito a uma semana, a um mês, a um ano? Não sei. Mas que nós estamos vivendo os últimos dias que foram falados pelos profetas, por Jesus Cristo e pelos apóstolos, nós estamos vivendo os últimos dias. Portanto, atentem com mais diligência. Tenha esse discernimento espiritual para entender este tempo. Você vai ouvir algumas coisas hoje muito importantes. Depois você vai poder ouvir de novo. Mas eu julgo ser uma das mensagens mais importantes desta série. Ou a mais importante da série. Estamos indo para o fechamento da série. E eu acredito que esta palavra é uma das palavras mais importantes desta série. Portanto, procurem ouvir com diligência. Atentem para aquilo que está sendo falado. Nós não estamos falando de fábulas, nós não estamos falando de contos, nós não estamos falando de metáforas, nós estamos falando da palavra de Deus. Não é um conto, não é uma fábula e também não é uma metáfora. É algo real. Nós vamos ver o que foi dito e o que aconteceu. E o que foi dito e o que está por acontecer. É o alinhamento profético. Então vamos ler o texto. Continuando aqui. Sabei versículo 4. Sabei primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo, olha isto, onde está a promessa da sua vinda? Questionando o quê? A palavra dita pelos profetas, questionando a palavra dita por Jesus Cristo, questionando as palavras ditas pelos apóstolos. Os escarnecedores, eles dizem assim, onde está a promessa da sua vinda? Há 2000 anos eu estou ouvindo falar que Jesus virá. Onde está o cumprimento desta promessa? Afinal de contas, já são quase 2000 anos, isso ainda não aconteceu. E é interessante que o apóstolo Pedro, ele escreve esse texto poucos anos depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo.
E naqueles dias já havia questionamento. E olha o que diz mais: onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Todas as coisas permanecem como estavam desde a criação. Nada mudou e nada vai mudar. Nada aconteceu e nada vai acontecer. Vai continuar do mesmo jeito. Eu quero dizer para você, não vai não. Não vai não. Preste atenção. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Algumas pessoas ainda não tiveram discernimento espiritual para entender este tempo. Estão ainda adormecidas. E algumas pessoas neste tempo, ao invés de se inclinarem e se voltarem para a palavra de Deus, se voltaram para o quê? Para o lazer, para a recreação, para a distração. E o diabo está conseguindo distrair algumas pessoas neste tempo. Algumas pessoas ainda estão distraídas em meio a esta pandemia que tem assolado o mundo. Eu não estou dizendo que você tem que ter medo, em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Mas é poder ter o discernimento, o que isso está dizendo, o que isso está falando, ou não está dizendo nada, ou não está falando nada. É interessante, eu fico pensando e imaginando, por que Jesus levou os discípulos para 2 experiências no Mar da Galileia, em meio à tempestade? Porque a primeira experiência não foi suficiente. Eles tiveram que passar pela segunda experiência. Que Deus nos livre de uma segunda experiência como esta. Neste nível, acho que o mundo nunca experimentou. Mas isso é possível se nós entendermos e compreendermos e aprendermos alguma coisa com tudo isso. Algumas pessoas ainda não entenderam que este é um tempo de se voltar para Deus integralmente. E a vida? A vida continua. Você vai continuar trabalhando. Você vai continuar estudando. Você vai continuar cuidando da sua casa e da sua família. Mas você vai entender e compreender o quão importante é batalhar diligentemente pela sua fé, para que no momento da adversidade você não blasfeme e se volte contra Deus, e você permaneça no caminho. Este é um tempo para batalharmos diligentemente pela fé, termos a nossa fé ativada para a salvação, termos a nossa fé ativada para a cura e para milagres, termos a nossa fé ativada para ver a nossa nação sendo transformada pelo poder do Evangelho. Este é um tempo de ativação de fé para o que vivamos o decreto profético que foi liberado sobre nós no dia 31 de dezembro, que é o ano da expansão, e assim será. Nós estamos crescendo, vamos crescer, vamos expandir, que a sua fé continue ativada para a abertura de novas igrejas. Nós temos um alvo para abrirmos novas igrejas na nossa cidade, no nosso estado, e aonde Deus quiser que a gente abra, a gente vai abrir. Que você tenha a sua fé ativada para que a sua célula permaneça e você não perca nenhum discípulo. Isso é fé ativada. Tudo que o diabo quer é enganar você com distrações neste tempo. Você vai poder ter o seu lazer, e é digno que você tenha. É digno e é importante. Se você gosta de jogar bola, você joga a sua bola. Se você gosta de assistir um filme, assista o seu filme. Se você gosta de estar com algumas pessoas queridas, não perca esse tempo em família, com qualidade, com pessoas que você ama. Tem o tempo que você tem que ter. Mas entenda, jamais despreze a recomendação dos profetas, do nosso Senhor Jesus Cristo, dos apóstolos, e que sai do altar nesses dias. Batalhem diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Eu quis dizer, mas tudo continua como estava, nada mudou e nada vai mudar. Preste atenção, a tua fé, ela está acima de todas as coisas. Que a sua fé ativada leve você a permanecer vivendo o seu desígnio, o seu propósito. Continue focado, olhando para o alvo, rumo ao prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Nada e nem ninguém vai nos fazer
retroceder ou diminuir. Nós vamos crescer, nós vamos expandir. O decreto profético de Isaías 54, 2 e 3, que está sobre nós, que define e formata o ano de 2020, continua vivo e ativo no meu coração e no seu coração. Alarga a tua tenda, firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. É o decreto profético que temos sobre nós. Versículo 3 diz: porque transbordarás da mão direita e à esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Creia. Observe comigo o que diz Lucas capítulo 1, versículo 45. Diz: bem-aventurada é a que creu. Bem-aventurada a que creu, pois hão de se cumprir as coisas da parte do Senhor que lhe foram ditas. Bem-aventurada, feliz é aquela que creu. Está falando de quem? Está falando de Maria. Isso aqui não é uma fábula, isso aqui não é um conto, isso aqui não é uma metáfora, foi real. A virgem, o profeta Isaías diz: a virgem conceberá. Contraria a natureza, mas vai ser assim. Mas diz o texto: bem-aventurada a que creu. Aquele que crê, aquele que acredita, ele é o quê? Ele é bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que acredita na palavra de Deus. Bem-aventurado é aquele que acredita na palavra de Deus. De Adão até Noé são 1.500 anos aproximadamente. Depois de Noé até Abraão, mais 500 anos. De Abraão até Jesus, 2.000 anos. De Jesus até nós, cerca de 2020 anos. Então, nós estamos vivendo, já passando do 6º ano. Para Deus, 1.000 anos é como um dia é como 1.000 anos. O 7º dia é o tempo do descanso. Então, o descanso está próximo. Atente para isso. Nos dias de Noé, observe o que diz o texto. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Atente para isso. Hebreus 11, 7 diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pelo meio da qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Nos dias de Noé houve o quê? Uma devastação total. Isso não é uma metáfora. Para muita gente, o jardim do Éden é uma metáfora. É uma fábula. Para muita gente, Adão e Eva, eles não existiram. Mas para nós que somos da fé, isso é real. Vocês estão me ouvindo? É real. Não é metáfora. Quando Deus disse a Noé: Noé, prepara uma arca, virá o dilúvio. Queridos, nunca havia chovido. Nunca. Eles não sabiam o que era inundação. Caiu um orvalho que regava a terra. Isso não é uma metáfora, é real. Acredite, é real. A virgem, ela concebeu, deu à luz, isso é real. Como vai ser? Virá sobre ti o Espírito Santo. A palavra foi liberada. E vai ser segundo a palavra. Tudo vai acontecer segundo a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, sem o verbo, sem a palavra é Jesus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Acredite, preste atenção. É real. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo não é uma metáfora, é real. É real, não é uma metáfora.
Aconteceu. Acredite, aconteceu. Maria, ela acreditou naquilo que o anjo disse. E porque ela acreditou naquilo que o anjo disse bem-aventurado é você. Feliz é aquele que acredita. O diabo está aí falando assim, olha, muita falação, não decreta isso não. Para que ouvir essa voz? Eu quero dizer para você, acredite. Este é um tempo de alinhamento profético. Este é um tempo para combatermos o bom combate da fé como nunca antes. Este é um tempo para batalharmos diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. É muito importante que você batalhe, trabalhe com diligência, desenvolvendo a sua atividade profissional. Mas eu quero dizer para você, preste atenção. Tem algumas pessoas que estão completamente equivocadas. Elas são intensas. 90% é para o desenvolvimento pessoal, intelectual, profissional. E a canseira, o enfado, esse tempo está reservado para as coisas de Deus. Isso é um equívoco. A chamada de Deus para nós nesses dias é uma chamada para batalharmos diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Se for preciso uma noite de consagração, tire uma noite de consagração, um dia de consagração. Essa é a dimensão que Deus quer nos levar. Não basta termos um bom equipamento. Se não há disposição para exercitar, nada muda. Já comprei há 3 meses, nada mudou. Mas você pratica? Não, ainda não. Mas já comprei. Estou ouvindo a palavra há 1 ano, 2 anos, 5 anos. Mas já está praticando? Ainda não, estou ouvindo. Não sede apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Quando o anjo disse, você vai conceber, você vai dar à luz, ela creu. Acredite. Este é o ano da expansão. Acredite, nós temos uma palavra liberada sobre nós, que é a palavra da restituição. A crucificação, a ressurreição, isso não é uma metáfora. Quando Jesus diz em Lucas capítulo 21, versículo 6, falando a respeito do templo, ele diz assim, não ficará pedra sobre pedra, tudo vai ser derrubado. Eu pergunto para você, isso era uma metáfora? Ou era real? Aconteceu no ano 70. O general Tito invade Jerusalém, destrói o templo. Não ficou pedra sobre pedra. Não é metáfora, isso é real. Nós não estamos falando aqui de fábulas. Contos para dar uma melhorada na sua alma, na sua autoestima. Em absoluto, o propósito é a transformação do ser pela palavra de Deus. E preparar você para o arrebatamento. Preparando você para a eternidade. Alguém pode dizer, sobre este tema, apóstolo, a gente fala depois. Mas ouça. Lucas, capítulo 21, versículo 34 a 36. Atente para isso. Respira fundo aí. Temos mais alguns minutinhos, pelo menos 10. Ou 15. Olha isto. Acautelai-vos. Ele está chamando, preste atenção. E ali é outra tradução. Olhai por vós. Fiquem atentos. Acautelai-vos por vós mesmos. Para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida. Não está dizendo que você não pode comer. Aqui não está dizendo que você não pode beber. Aqui não está dizendo que você não precisa cuidar da sua vida. Não está dizendo isso. Mas está dizendo para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem, ou se carreguem, fiquem ocupados com isso. E venha sobre vós de improviso aquele dia. Versículo 35. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra, de toda a terra. Virá como um laço. Preste atenção. Quando Deus falou a respeito do dilúvio com Noé, muitos zombavam de Noé.
escarneciam de Noé. Ele foi o pregoeiro da justiça. Sobre isso a gente fala depois. Noé, mais de 100 anos preparando a arca, acreditando naquilo que Deus havia dito. Nunca havia chovido sobre a terra. Na concepção humana é impossível de acontecer. Então, preste atenção. Não permitam que os cuidados deste mundo, a glutonaria ou a embriaguez, tome conta do coração de vocês, ao ponto de não perceberem que está se aproximando o dia. Esse dia virá de repente. E o próximo versículo: vigiai, pois, em todo o tempo, orando. Vigiai, pois, de vez em quando, uma vez por semana, no domingo, em todo o tempo. Vigiai em todo o tempo e orai, para que sejais o quê? Havidos por dignos, para que sejais havidos por digno de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Está dizendo, fiquem atentos. Ouça aqui. Você acha que o Jardim do Éden foi uma fábula? Foi uma metáfora? Você acha que Sodoma e Gomorra foi uma história, um conto? Você acha que a arca de Noé, a construção, era uma metáfora? Não. Deus falou de coisas que estariam por acontecer. Os profetas falaram de coisas que estariam por acontecer. E eu quero dizer para você, a maior parte das profecias já se cumpriram. Agora ele está dizendo assim, olha, preste atenção. É hora de estarem preparados para o dia do arrebatamento. Isto vai acontecer. O dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos. Mas que vai acontecer, vai acontecer. Observe comigo Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Eu quero destacar esse texto e a gente vai indo para o fechamento. Acredite nisso, acredite. Eu me lembro, estava me lembrando aqui, quando eu era criança, ali em Dourados, na minha infância, não tinha energia elétrica ainda. Depois chegou eram motores, a energia que era produzida pelos motores a diesel. E a energia ela vinha assim no finalzinho da tarde e ficava só até umas 10 horas da noite, 9 horas, eu não me lembro bem. Eu me lembro que dava um sinal assim, pagava e voltava. Mas a maioria das casas nem energia tinha. Era bem rústico. Eu sou do tempo ainda da lamparina, do lampião. E a Maria Bonita, hein? Eu sou desse tempo ainda, não sou tão antigo assim não. É que a gente evoluiu muito, né, como nação. E eu me lembro que o meu pai construiu uma casa linda, uma casa bonita, de alvenaria, muito linda. E colocou energia elétrica. E o papai disse assim para mim e para o meu irmãozinho, não coloca o dedinho na tomada que dá choque. Não coloquem o dedinho na tomada que dá choque. Eu era criança. O que os bonitinhos foram fazer? Filhinha. Zzz, meu irmão, eu ia cair para trás. Acredite, dá choque. Acredite, a palavra de Deus, nós não estamos falando de coisas irreais, é real, vai acontecer. O arrebatamento vai acontecer. É o alinhamento profético. Agora observe aqui Marcos capítulo 4. Quando Jesus falou a respeito da parábola do semeador, e os discípulos não estavam entendendo, ele falou, se vocês não estão entendendo essa, como vocês vão entender as demais? E no versículo 15, ele diz assim, os que estão junto ao caminho, pode vir o louvor para cá, tá? Os que estão junto ao caminho são aqueles em que a palavra é semeada. Tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra do que foi semeada nos seus corações. Agora eu quero destacar aqui o 16 e o 17. Atente para isso. Da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, as quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Um solo rochoso. Com prazer, com alegria, uau, que extraordinário, a palavra vem, é maravilhosa, como isso é agradável.
Versículo 17. Mas não tem raiz em si mesmo. A planta não desenvolveu o quê? Raízes. Antes são temporãos. Depois, olha só, sobrevindo o quê? A tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Preste atenção aqui. O diabo meteu pressão, meu irmão, em Jó. Pressão para que ele blasfemasse contra Deus. Satanás questiona a fé de Jó diante de Deus. Fala, lógico que é fácil servir a ti. Você tem cercado de bens, uma família linda, maravilhosa. Ele tem do bom e do melhor. É fácil servir a ti. Toca nisso. Aí Deus permitiu. Não foi Deus que tocou, Deus permitiu. Mas Jó continuou firme. Ele diz, eu sei em quem eu tenho crido. Ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Ali a raiz era profunda. Pessoas que recebem a palavra se alegram, mas quando vem a tempestade, vem as perdas, elas se escandalizam. Você se lembra de João Batista? Jesus diz, os nascidos de mulher, dos nascidos de mulher, não teve profeta maior do que João. Mas ele diz, e ele vai falar dos que viriam depois, mas ele diz, o menor agora vai ser maior que ele. Por quê? Meu irmão, João Batista, ele se escandalizou de Jesus. O que foi isso? Teve dúvidas. Quando João Batista foi levado para o cárcere, pressão, ele envia os mensageiros, vai lá e pergunta para Jesus se ele é mesmo o Messias ou nós devemos esperar um outro. Ó, pressão, ele teve dúvidas, escandalizou. Algumas pessoas, quando tudo vai bem, glória a Deus, aleluia. Quando as coisas não vão bem, cadê Deus? Será que ele existe? É o que está dizendo o texto. Pessoas que recebem a palavra com alegria, mas não desenvolveu raiz profunda. Vendo as lutas, as dificuldades, os problemas. Preste atenção. Com problema ou sem problema, nós vamos avançar. Amém? Ué. Mais para frente eu falo mais um pouquinho. O 18. Os outros... E outros são os que recebem a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas, olha só, os cuidados deste mundo e os enganos, e aqui fala da fascinação das riquezas e ambições de outras coisas entrando, sufocam a palavra e ficam infrutífera. Eu estou dizendo que nós precisamos desenvolver uma vida equilibrada em todas as dimensões, espírito, alma e corpo. Pessoas que entram na rota da prosperidade, depois elas não têm mais tempo para o desenvolvimento da sua fé. A fascinação das riquezas. Antes tinha tempo para Deus, tempo para oração, tempo para a palavra, tempo para desenvolver o seu ministério e a sua chamada, mas agora, por causa das riquezas, já não tem tanto tempo assim. E a palavra vai sendo o quê? Neutralizada no coração. O desejo do coração de Deus é que você seja uma pessoa plena, completa em Cristo Jesus. Vou encerrar com esse texto. 2 Timóteo capítulo 4. Recomendação do apóstolo Paulo. Nós vivemos este tempo e agora mais do que nunca é necessário que batalhemos diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Olha que extraordinário esse texto. Vamos lá. 2 Timóteo 4:1 diz: conjuro-te, faço isso sob juramento, diante de Deus e de Jesus Cristo. Ele está chamando Timóteo para um compromisso, uma aliança. E o Senhor nos chama nesta manhã para este compromisso, para esta aliança. Ele está dizendo: conjuro-te diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Ele diz mais, ele está dizendo assim: prega a palavra. Olha o que ele está dizendo, o apóstolo Paulo está chamando Timóteo para um compromisso maior. Deus nesta manhã nos chama para um compromisso maior. E ele diz: prega a palavra, insta. Ele está dizendo, preste atenção nisso. Insta a tempo e a fora de tempo.
admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensina. Ele está dizendo, olha, prega quando tudo for favorável, mas pregue quando tudo for contrário. Pregue a tempo e a fora de tempo. Pregue, continue pregando quando as coisas vão bem. Pregue quando as coisas não vão tão bem assim. Pregue quando falam bem de você, te elogiam. Pregue, continue pregando quando falam mal de você, te injuriam. Continue pregando. Alguém diz assim, apóstolo, é muito fácil para você pregar. Olha o lugar que Deus tem estabelecido. Mas quando eu comecei não era assim. Algumas pessoas olham para mim e dizem, é fácil. É como Satanás falou para Jó, é fácil. Falou para Deus, é fácil ele servir a ti. Você o tem abençoado. Mas quando eu comecei, não era assim. Eu tive que fazer algumas renúncias. Muitas renúncias. Eu tive que vender as minhas casas, eu tive que vender os meus carros. Muitas vezes eu vinha para a igreja de ônibus, mas eu pregava do mesmo jeito. Eu me lembro uma vez que eu morava aqui no São Bento, eu vinha vindo, não encontrava táxi, eu vindo a pé com a Rebeca para a igreja, culto das 17 horas, com carro, sem carro eu pregava. Eu falei, é muito fácil, olha o carro do apóstolo, olha o anel dele de prata, de ouro. Ei, Deus fez uma pergunta para Jó, onde você estava quando eu fiz o mundo? Aonde você estava quando tudo começou? Então, servir a Deus, a gente serve se as coisas vão bem, se vão mal. Fala, apóstolo, você já teve problema no casamento? Já, continue pregando. Mas era hipócrita, não, eu pregava pela fé. Mas já tive. Quem já teve? Ué. Você tem um problema em casa, segunda-feira você sai para trabalhar? Vai trabalhar do mesmo jeito. É bem verdade que afeta o organismo, seu físico. Você muitas vezes perde o vigor, mas você vai. Eu me lembro em casa não tinha esse negócio, meu irmão. Chegou a hora, levanta, acorda e vai. Estudava de manhã, era frio, gelo, em Dourados, a pé. Dourados não tinha asfalto, barro. A gente levantava e ia para a escola. Eu trabalhei um tempo na feira, de madrugada tinha que levantar e ir para a feira. Eu era menino, 12 anos de idade. Não, hoje está chovendo, hoje eu não vou para a feira. Hoje está fazendo frio, gelado, meu irmão. E naqueles dias a gente não tinha os agasalhos que a gente tem hoje. Paulo está dizendo aí, conjuro-te, prega a palavra. Tem alguém precisando mais do que você, fala. A tempo e a fora de tempo. Se você for esperar o tempo favorável, você não planta. Também você não colhe. Você está entendendo? A recomendação final, para a gente encerrar, Paulo diz assim, ele vai encerrar dizendo assim, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé. Que coisa extraordinária. Naufrágio não pôde detê-lo, açoites tampouco, cadeias e prisões não puderam neutralizar a sua voz, em absolutamente nada. Por que você quer parar? Por que você quer desistir? O Senhor nos chama, e hoje, como o apóstolo Paulo diz, conjuro-te, chama você para um juramento, para uma aliança, para um pacto. É hora de compartilharmos a palavra. Você não acordou muito bem, manda uma mensagem para alguém abençoando, você vai perceber que o teu dia vai mudar. Não é todo dia que você acorda assim, uau, não. Qual o problema? Você levanta do mesmo jeito. E aí, manda uma mensagem para alguém, estou orando por você. Deus abençoe a sua vida. Meu irmão, vai mudar a vida da pessoa, vai mudar o seu dia. Amém? Eu chamo você para este compromisso. Que o Espírito de Deus traga discernimento a respeito deste tempo. Entendamos o que está acontecendo no mundo, mas que a sua fé seja ativada a cada dia mais. Seja intenso ainda mais agora.
intenso em Deus. Incline os teus ouvidos para ouvir a palavra, ainda mais.